Nós vamos começar falando, já no assunto mais difícil de hoje, que é pronome. Tem muita coisa que os caras podem perguntar sobre pronome. Questões do tipo assinale a correta, assinale a incorreta, chove pronome. E questões do tipo de reconhecimento, também chove pronome. Vamos começar do básico. Apenas uma listinha para você saber quem são eles. Tá? Então esses são chamados pronomes pessoais do caso reto. Função natural deles é ser sujeito de frase. Tá? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Função básica deles é ser sujeito de frase. Pronome pessoal do caso oblíquo, função básica, não que seja única, função básica é ser objeto de frase. Ela me ama, ela te ama, ela se ama, nós nos amamos e assim por diante. Objeto de frase. Vocês estão reparando que o ele e o eles que aparece lá em cima aparece aqui embaixo. É que quando eu uso esses pronomes, o ele, ela, eles e elas, com preposição, ele deixa de ser pronome reto e passa a ser pronome oblíquo. Eu vou falar isso daqui a pouco. Eu não amo mais a ela. Esse ela não é o sujeito. Eu é que sou o sujeito, concorda? Eu não amo mais a ela. Ela é um objeto. Então esse ela passa a ser um pronome oblíquo. Mas vou mostrar isso daqui a pouco, só uma curiosidade. Pronomes de tratamento, muito importante para vocês em função do cargo a que vocês se destinam, tá? Vamos mostrar bem direitinho como é que trabalha esses pronomes. Os possessivos, ele tem vários usos, vamos mostrar também. Os demonstrativos, esses aí então, nossa senhora, é uma beleza, né? Há uma grande diferença em dizer esta blusa, essa blusa e aquela blusa. São três blusas completamente diferentes, colocadas em lugares completamente diferentes. Vamos mostrar como é que funciona esse negócio também. Os indefinidos, que a gente muitas vezes confunde com advérbio. Há indefinidos que quando caem a gente pensa que estão errados. Vocês estão vendo que eu grifei alguns aí? A palavra nenhum tem plural. A palavra nenhuma tem plural. A palavra bastante tem plural. Pronomes interrogativos já mais simplesinhos e os mais importantes pronomes da nossa língua. Os relativos. Nós vamos ficar aí uns 15 minutos falando só sobre eles. O que cai de questão, assinale a correta, assinale a incorreta, envolvendo o relativo, é uma grandeza. Para que serve o pronome? Para substituir ou acompanhar um substantivo. Então você tem pronomes que acompanham substantivos, eles ganham o nome de pronome adjetivo. Além daquele nome que você viu agora há pouco, eles vão ganhar um nome extra. Então quando eu pego uma frase como essa, se você tem uma boa memória, ou lembra um pouquinho de pronome, há dois pronomes nessa frase. Existe o pronome possessivo meus, está vendo aí ou não? E o pronome demonstrativo aqueles. O meus, repare, está ligado a amigos. Então é um pronome possessivo, sim, adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo. O mesmo ocorre com aqueles. O aqueles está se referindo a senhores, tudo bem? Ele é um pronome demonstrativo, ele não é possessivo, ele demonstra adjetivo. Tá claro para vocês? Legal. Me perguntaram ontem por que demonstrativo? Porque aqueles indica o lugar onde esses caras estão. Como assim? Se eu falo para ela esta frase, esses senhores idosos estão lá no canto, na parede, longe de mim e dela. Certo? Porque são aqueles senhores. Se fossem estes senhores, estariam do meu lado. Se fossem esses senhores, estariam do lado dela com quem eu estou falando. Mas eu vou ensinar isso legalzinho daqui a pouco. Já o pronome é chamado de substantivo se ele fica no lugar de um substantivo. Note esta frase. Walter e Regina são casados. Ela manda, ele obedece.
certo? Ela manda, ele obedece. Notem vocês que o ela e o ele são sujeitos do verbo mandar e obedecer, tudo bem ou não? Então são pronomes pessoais do caso reto. Só que agora eles estão, note bem, substituindo na oração deles um substantivo da oração anterior. Então esses dois pronomes pessoais do caso reto ganham também o apelido de pronomes pessoais do caso reto substantivos, porque estão no lugar de um substantivo. Tá claro o primeiro conceito? Vou clicar. O que eu fiz de errado aqui? É aqui do lado, né? Ah, vai ser difícil. Por que eu fui esquecer o meu em casa? Muito bem, lá vamos nós. Acabei de falar a vocês que os oblíquos, quem são os oblíquos? Oaosiás, Lielies e os eróticos metecenosvos, ok? Esses são os pronomes oblíquos. O pronome oblíquo funciona naturalmente como objeto, mas ele tem que ser usado certinho. Por exemplo, o oaosiás funciona normalmente. Vocês ouviram essa frase que eu falei? Normalmente, porque vai ter hora que eu vou dar um clique aqui que vocês vão falar, não acredito no que eu estou vendo. O oaosiás funciona normalmente como objeto direto. Então eu falo, encontrei Marcelo no cinema, todo cara que encontra, então o Marcelo é um objeto direto. Vocês querem ver uma coisa engraçada? Pega aquilo que eles vão cobrar de vocês, não tem análise sintática. Só que essa pergunta vai cair. Como é que você vai matar sem análise sintática? Entendeu? Ah, mas a gente não pode trocar o recurso. Porque ele não perguntou qual é a função sintática do Marcelo. Você quer ver o que ele vai perguntar? Se eu tirar o Marcelo aí, qual pronome eu ponho no lugar? Só que para você saber que é um o, você precisa saber que o Marcelo é objeto o que fala? Direto. Entendeu o que eu falei? Por que não um lhe? Porque o Marcelo não é objeto indireto. Então precisa saber isso para fazer a troca. Claro que a gente analisou as últimas 10 provas dessa banca e já percebeu esse macete. Então nós vamos dar uma aulinha básica de análise sintática, ensinar sujeito, a analisar verbo, aquilo que eles podem pedir, o básico, tá? Mas isso é análise sintática. Essa substituição é sintática. Toda vez que eu vou tirar um objeto direto, o que é que eu digo? Boto oaosiás. Se eu fosse dizer encontrei Marcela, encontrei-a. Encontrei Marcelo e Marcela, encontrei-os. Tudo bem até aí? Agora, vamos supor que o teu verbo termine pelas letras R, S ou Z. E você vai acrescentar oaosiás. Por exemplo, vou encontrar Marcelo no cinema. Note você que o Marcelo é o objeto direto. Quem encontra, falem alguém. É objeto direto. Bacana. Como é que você vai fazer essa troca? Você vai tirar essa letra, R, S ou Z, e vai acrescentar a letra L. Engraçado, isso aí todo mundo sabe fazer. Vou encontrar Marcelo no cinema, vai ficar vou o quê? Encontrá-lo no cinema. Poxa, Guidão, você falou que ia ser difícil a aula. Isso aí todo mundo sabe. É. O problema é você acreditar que você está certo. Como assim? Fiz a promessa para meu irmão. Quem faz algo, promessa é o objeto. Promessa eu vou trocar por um A, concorda comigo? É ou não é? O fiz termina por que letra? Z. Vou cortar o Z e acrescentar que letra? L. Como é que vai ficar? Fila para meu irmão. Aí você fala, fila para meu irmão? Ué, existe uma fila de mulheres a fim do meu irmão? Você vai achar que você errou, e você não errou, você fez certo. É que a frase fica estranha mesmo. Ó, cada clicada piora. Pus o presente sobre a mesa. Quem põe, põe algo, não é verdade? O presente, objeto direto.
Vou trocar o presente por um O. O pus termina por S. Tiro o S, acrescento o L. Como é que fica? Pulo sobre a mesa. Olha que loucura. Tá bom? Agora, confia no teu taco. Você tá fazendo certo? Tá seguindo a regra? Então dane-se que não sobe aí. Não é verdade? Quem diz não diz algo? Hã? A verdade não é um A? Vou tirar o Z, meter um L, como é que fica? Dila. É claro que eu não posso chegar aqui e falar boa noite, Dila. Vai achar que sou louco? Isso é dentro de um contexto. Tá? Mulher, diga a verdade para mim. Vamos, Dila. Olha lá. Agora deu o sentido. Tá? E se o verbo terminar por M, ou tiver tio na última sílaba, você não tira nada, mas acrescenta a letra N no A, os e as. Então olha que bonitinho. Fizeram a promessa para meu irmão. Promessa, objeto direto. Você vai trocar por um A, concordam comigo ou não? Mas o verbo termina pela letra M. Como é que você vai falar? Fizeram para meu irmão. Quer ver uma coisa? A quem fizeram a promessa? Você responde, fizeram a promessa para meu irmão, ou fizeram-na para meu irmão. Você percebeu? Só vai ter sentido se jogada no contexto. Puseram os presentes sobre a mesa. Tá? Quem põe algo, presente é objeto direto. Presente é o os, sim ou não? Termina por N, vou acrescentar um N, como é que fica? Puseram nos sobre a mesa. Parece que nós fomos colocados sobre a mesa, né? Coisa horrorosa. Põe o presente sobre a mesa. Quem põe algo, presente é um O, põe é a última sílaba, está com tio, acrescenta um N, como é que fica? Vamos, gente. Põe no sobre a mesa. O que é que eu faço com o presente? Põe no sobre a mesa, depois eu o pego. Meu Deus. Não ia aguentar falar com um homem desse nunca, né? Imagina na hora do sexo, o cara falando assim. Broxava até o demônio, né? Até o demônio. Fala, não, troca, manda outro, que isso aí não dá. Põe ou não? Legal. Eu preciso parar de fazer piada, porque a minha enteada está assistindo pela televisão as minhas aulas que ela vai fazer também o negócio. Eu falando essas bobagens, ela conta tudo para minha mulher, não é brincadeira? Traidora, traiçoeira. Viu, Monique? É para você isso. Eles funcionam como objeto indireto. Cada clicada é um problema. Essa frase tem um sujeito. Eu vou ensinar a achar sujeito. Tem um jeitinho super fácil, chamada regra do X. Se o verbo é o verbo X, será sujeito do verbo X aquilo que X. Quer ver? Se o verbo é o verbo X, isto é, se o verbo é o verbo, leiam o verbo, interessa. Será sujeito do verbo interessa aquilo que interessa. Qual é o aquilo que interessa? Fala. O assunto. Ele é o sujeito. E se o assunto interessa, ele interessa a alguém ou interessa a alguém? Interessa a alguém. Então o rapaz é um objeto indireto. E se é um objeto indireto e eu quero trocar por um pronome, o pronome a ser trocado é o lhe. Legal? O assunto interessa ao rapaz? Você responde sim. O assunto interessa lhe. Tá bom? Sem problema. Eu vou dizer a verdade a ela. Eu vou lhe dizer a verdade. Não é verdade? Eu telefonei a você ontem. Eu lhe telefonei ontem. Tranquilo, é ou não é? Só que cada clicada é um problema. Cuidado com esse lhe. A gente acha o lhe bonito e começa a usar a torta e a direito. Chegar para uma garota e dizer, querida, eu lhe amo, é chamar a menina de camelo peruano.
Lhamo é aqueles camelos bonitinhos, sabe qual é que é, né? Que dá lá no Peru. Isso é um lhamo. Porque o verbo amar é verbo transitivo direto. Quando você ama, você ama. Vamos de novo. Quem ama, ama. Então não posso meter um lhe, pô. Entendeu? O lhe eu não ponho porque eu acho bonito. O lhe eu ponho porque o objeto é indireto. Aqui, o lhe não pode ter, tá, Guidão? O que é que eu ponho? Um o ou um a. Né? Falei pra garota, eu a amo. Falei pro cara, eu o amo. Ou um o ou um a. E nunca o lhe. Guidão, pode ser eu te amo? Pode, claro. Só que vai ter que falar com a pessoa usando segunda pessoa até a hora de deixá-la na porta de casa às 3 horas da manhã. Entendeu o que eu falei? Se eu chegar e disser para uma mulher, eu te amo, eu vou ter que tratá-la por tu até o fim da noite. O verbo obedecer, você verá comigo nessa aula que eu vou dar de sintaxe. É um verbo sempre transitivo indireto. Sempre vai ter um objeto indireto. É um erro de português dizer obedeça o regulamento. Nunca diga obedeça seu pai. Diga obedeça a seu pai ou ao seu pai, tanto faz. Mas bota a preposição a, certo? Aí você pega um caso desse e o cara fala, tira esse objeto indireto daí. Você pega e diz isso. Errou. Você acabou, idiota. Acabou de falar por que não? Porque tem um problema. Está aqui, ó. O lhe, ele é limitado. Ele substitui objetos indiretos. Sim. Que tenham preposição a. Sim. Mas tem que ser pessoa. Regulamento é indireto. Sim. Tem preposição a. Sim. Mas não é pessoa. Então não posso botar o lhe aí. Tá, e o que é que eu boto? Um o? Pior ainda. O é objeto o quê? Fala. Vamos, gente. Direto, pô. Ué, então não falo nada? Não, fala. Olha o que você faz. Você usa o pronome ele, ela, eles ou elas com a preposição a. Ô, mulher, obedeça ao regulamento. Tá bom, fique tranquila. Eu vou obedecer a ele. E não eu vou obedecer-lhe e muito menos obedecê-lo. Eu vou obedecer a ele. Tá claro? Hã? A elas. Espera um pouquinho. Hã? Na frente de pronome não vai crase, tá? E a pergunta que você vai fazer é exatamente sim. Ele é um pronome oblíquo aí. Ele vira um pronome oblíquo, ele deixa de ser reto. Porque não é sujeito da frase. Tá? Perguntas? Ah, por que que vai antes do verbo, vai depois? É o segundo assunto de hoje. Colocação pronominal. Os eróticos podem ser tanto direto como indireto. Certo? Meter-se nos vos pode ser tanto direto como indireto. Vai depender do verbo. Então eu digo isso aqui. Ela não me viu no cinema. Quem vê, vê? Alguém. É direto. Entregaram-me o pacote. Quem entrega, entrega? Algo? Alguém. É indireto. Tá bom? Então o meter-se nos vos pode ser tanto direto quanto indireto. Depende do verbo. Legal? Bacana. É agora, hein? Eu vou fazer uma afirmação. Você só vai dizer, Guidão, você é louco. Tá? Tá vendo esse osso que eu pus aí? Ele é sujeito simples. E aí? Tô certo ou sou louco? Eu sei que você está pensando. Você deve estar certo, porque você é um velho filho da mãe de chato. Entendeu? Você faz todo mundo dizer uma coisa e é outra. A vontade que eu tenho é dizer que não é, que não pode ser sujeito. Mas como você é um babaca, eu vou dizer que é sujeito, que é para não dizer que não é sujeito. E aí?
Você tem o verbo mandar aí, não tem? E qualquer um aqui percebe que quem é que manda? Eu mando. O sujeito de mandar sou eu. Concorda comigo ou não? Mas você tem um segundo verbo, que é o verbo sair. Quem é que vai sair? E esse eles é representado por que palavra? Então esse os é sujeito do segundo verbo. Isso quando cai o índice de erro é de 90% a 95%. Porque todo mundo acha que o aosias só é objeto direto. Não é verdade. O aosias pode funcionar como sujeito. Boa. Boa. Se a prova tiver nível, boa. For uma provinha fácil, entendeu? Aí pode esquecer, coisas desse tipo não vão pedir. Mas se a prova tiver nível, que é o que eu venho sentindo nas últimas provas dessa banca, isso tem uma chance boa. E aquele lance, tu vai à igreja todo domingo, o cara tem que resolver do teu lado. Tem que rezar para ele e pedir para cair esse troço, que é o básico. Você pode achar difícil, mas não é. Primeiro, isso não acontece à torto e à direito. Para que isso aconteça, você precisa ter um desses 6 verbos. Tem que ter um deles. Percebeu? Não é com qualquer verbo, com qualquer frase, tem que ter um deles. Que eles são chamados de verbos sensitivos ou causativos. Frescura. Mandar, deixar e fazer. Causativos, porque causam alguma coisa. Ver, ouvir e sentir. Sensitivos, porque a gente sente alguma coisa. Esses verbos, mais o aosias, mais um verbo no infinitivo impessoal, isto é, não flexionado. O aosias será o sujeito do segundo verbo. Calminha que você vai entender. Quer ver? Você concorda que aquele só objeto direto? Pô, veio falando que o aosias só é objeto direto, ele só é objeto direto aí. Quem vê alguém. Pode ser sujeito? Claro que não. Cadê o segundo verbo? Tem o primeiro, que eu vi, mas o segundo não tem. Agora, se eu fizer isso, mudou a conversa. O eu passa a ser sujeito do verbo ver, concorda comigo ou não? E elas passam a ser sujeito do verbo sair. Então não é que precisa ter um desses 6 verbos, precisa ter um desses 6 e o segundo. Ele vai ser sujeito do segundo. Qual é a dificuldade? Não. Por que não? Por que não? Quantos verbos eu tenho aqui? Então eu tenho 2 frases. Tenho 2 orações. Cada verbo é uma oração. Guidão, você está dizendo que o os é sujeito do sair. É verdade? É. Se o os é o sujeito do sair, por que não é saírem? Por que não concorda com o os? Por que não é mandei-os saírem? Por que não? Olha o que eu dei agora há pouco para você. Isso vai acontecer quando eu tiver mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Tudo bem ou não? Um desses pronomes, tudo bem? E o segundo verbo que vai estar no infinitivo? Impessoal. Isto é, não flexionado. Então, o certo é só mandei-os sair. Tá? Agora, que outra pergunta pode pegar? Você está dizendo que esse o é sujeito do sair. Estou dizendo isso, não estou? Quem é que mandou? Fala. Eu. Quem é que vai sair? Ele. Representado por que palavra? Pelo o. O o é sujeito do sair. Peraí, mas o verbo mandar não é quem manda algo? Quem manda não manda alguém? Então esse o, ele é o sujeito e ao mesmo tempo é o objeto direto? Sujeito do segundo verbo, objeto direto do primeiro? Tem uma regra em sintaxe, em análise sintática, uma coisa é uma coisa. Uma coisa nunca é 2 coisas. Então essa droga ou é sujeito ou é objeto. As 2 coisas não podem ser. Como é que eu descubro isso? Então olha lá a tua pergunta vai começar a ser respondida agora. Você concorda que eu estou te dando esta frase? Mandei-o sair, botei uma coisa? Pois, da sala.
Maravilhoso. Você tem o sujeito eu, concorda comigo ou não? E você tem esse cara como sujeito aqui. Sim ou não? Até aí está claro? Até aí está claro. Agora vamos lá. Você tem dois verbos. Quem tem dois verbos tem quantas orações? Duas. O problema é onde eu divido. Onde acaba a primeira e começa a segunda? Aqui, ó. Nossa, que divisão louca. Não. O que quer dizer mandei-o sair? Mandei o quê? Ele saísse. Não é verdade? Mandei-o sair é dizer mandei que ele saísse. Agora olha que interessante. Quando você manda, você não manda algo? Qual é o algo que eu mandei? Não é a segunda oração? Então, essa segunda oração, ela é o objeto direto. Aliás, até a gente dá um nomezinho a esse objeto direto. Objeto direto oracional. Precisa explicar porque ele ganha o nome de oracional? Ele é uma oração inteira. Então, agora vamos lá as perguntas que vocês querem fazer. Sujeito do mandar, rápido. Eu. Sujeito do sair. Ele. O é o objeto do mandar? Não. Quem é o objeto do mandar? A segunda oração inteira. Que aqui em cima é isto aqui, ó. Aqui está o objeto direto oracional do verbo mandar. Isso é para criança grande. Claro que não. Tá, eu estou completamente errado. Completamente errado. O pronome o é sujeito do segundo verbo e faz parte da oração que funciona como objeto direto. Ponto final. Agora, dizer que o o é sujeito e objeto, completamente errado. Vocês entenderam 60% do que eu falei. Tá? Os 40 que faltam tem que sair agora. Nem que tem que ir na base do saca-rolha. Tá aqui, ó. Aquilo que eu pus está acontecendo ali, tá vendo? Legal? Ó. Acabou. Olha lá a explicação. Sujeito do mandar sou eu. Sujeito do sair é o o. Objeto do mandar é o sair da sala. Porque corresponde a que ele saísse da sala. O que você está falando? Não, aqui, tranquilo. Sujeito aqui. Vamos? Eu, sujeito aqui. Elas, objeto direto aqui. As sair de casa. As sair de casa. Quem vê algo. O que é que eu vi? Vamos falar errado? Vamos? Fica mais fácil para entender. Eu vi elas saírem de casa. Quer falar um pouquinho melhor? Eu vi que elas saíram. Uma pegadinha boa é antepor o pronome, né? Mas a anteposição do pronome se deve à presença do não aqui. Não tem absolutamente nada a ver com análise. Se eu te perguntar qual é a função desse as, ele é sujeito do desistir. Não é verdade? Ele só está antes, porque a gente se acostuma. Pá, parar, aqui tem um, aqui tem outro. Aí joga essa porcaria para cá, já erra tudo. Não é. Aqui veio por causa do nunca, que é uma palavra negativa. Quem é que não vai deixar? Eu não vou deixar. Quem é que não vai desistir? Elas não vão desistir. Certo? E qual é o objeto direto do deixar? Isso! O objeto direto é as desistir dos estudos. Elas desistirem dos estudos.
Esse é o objeto direto. Pessoal, eu já perdi muito tempo explicando isso. Eu tenho uma segunda jogada, que aqueles 40% que agora acho que viraram 30%, eu consigo fechar. Está aqui, ó, o Aprenda Mais, parte 2. Quando aparecem esses verbos, o auxiliar funciona como sujeito, verdade ou não? Mas também vai funcionar como sujeito meter-se nos voos, claro. Olha que beleza. Mandaram-me sair da sala. O mandaram está na terceira do plural. Você vai ver isso na próxima semana ou na outra, ainda não me decidi, que quando eu tenho um verbo em terceira do plural, sem o sujeito escrito, os professores mandaram é uma coisa. Sem o sujeito escrito, o sujeito é indeterminado. Alguém mandou que eu saísse da sala. Qual é o sujeito do mandaram? Indeterminado. Eu não determino, mas tem. Alguém me mandou sair, pô. Agora, peraí, quem é que vai sair da sala? Eu, representado por que palavra? Por esse me. Então esse me é o sujeito do sair. Agora quer ver que coisa linda? Quem manda não manda algo? Qual é o algo que os caras mandaram? Eu sair da sala. Concordam comigo ou não? E esse eu sair da sala é representado por que palavras? Leiam para mim. Eu sair da sala é representado por que palavras? Leiam. Me sair da sala. Está aí o objeto oracional. Quer falar de outro jeito? Mandaram eu sair da sala. Quer falar melhor? Mandaram que eu saísse da sala. Você pode fazer a mesma coisa com o T. Mandaram sair, mandaram no sair, mandaram vou sair. Todos serão sujeito. Aprenda mais o filme. Eu gosto desse negócio de parte 1, parte 2, sabe? Eu curto. A vida toda se aprendeu isso. O lhe funciona como objeto indireto. Todo cara quando entrega, vai falando. Algo? Alguém. Legal? Bacana. E todo mundo vai meter a cara nesse concurso achando isso. Que o lhe funciona como objeto indireto. Então pede para a santa para que caia isso. O lhe pode ser adjunta de nominal. Puta, como é que eu vou saber se eu nem sei o que é adjunta de nominal? É quando o lhe dá uma ideia de posse. Quando o lhe pudesse ser trocado por um pronome possessivo. Olha que show de bola essa frase. Rasgaram-lhe a camisa, você está dizendo rasgaram a camisa dele. Rasgaram sua camisa. Você tem uma ideia de posse aí. Quando o lhe tem a ideia de posse, ele é adjunta de nominal. Quem rasga, rasga algo. Qual é o algo? Camisa. O lhe, adjunta de nominal. Perguntas. Lindo e lindo isso aí. Agora, aquilo que ninguém acertaria é o meu terceiro clique. O lhe pode ser complemento nominal. Caraca! Por que eu não fiquei em casa assistindo a Maria da Paz ganhar a fábrica de bolo de novo? Dá vontade mesmo, né? Tá em casa agora. Fazer o quê, né? O lhe que está aqui pode ser complemento nominal. Raciocina um pouco. Basicamente, inventaram o lhe para ele ser o quê? Objeto. Não é verdade? Se o lhe não pode ser objeto, ele vai ter que continuar sendo um lhe psicológico. Que história é essa? O lhe, ele serve para completar o sentido de um verbo. Concordam comigo ou não? Querem ver como é verdade? Todo cara quando entrega, fala algo e além disso entrega algo a alguém. O lhe serve para isso, para completar significado. Ora, se eu te dou um verbo em que o lhe não pode ser objeto indireto, ele vai ter que funcionar como complemento de alguma coisa. E esse complemento vira um complemento nominal. Eu falei um negócio para você não entender. Agora vamos ver se alguém aqui consegue matar o que eu falei. Quando é que o lhe estaria ligado a um verbo e não poderia ser objeto indireto desse verbo?
Só cara que tem um pouco de análise sintática mata essa questão. Vocês chegaram aqui dizendo para vocês mesmos, eu não manjo nada de análise sintática, mas tem algumas coisinhas que você manja. Por exemplo, você conseguiu achar sujeito, sim ou não? Você conseguiu analisar os verbos, tudo bem? Então eu acho que você se lembra disso que eu pus ali. O lhe, ele é objeto indireto, mas droga, se eu boto o lhe com verbo de ligação não tem objeto. O lhe, quando vem com verbo de ligação, ele é complemento nominal. Por que ele é complemento nominal? Porque ele completa o sentido da palavra que está com o verbo de ligação. Quando eu digo sou-lhe útil, eu estou dizendo eu sou útil a você. Olha como ele completa o sentido. A palavra útil, ela não pode existir sem um complemento nominal. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer, menina, você é útil. Que a mulher falou, tá, o cara, que é isso? Útil para quê? Precisa dizer? Eu sou favorável, só tem sentido, pequena, se antes nós já discutimos aquilo a que eu seria favorável ou não. Certo? Hã? Sim. Todo adjetivo é, por natureza, transitivo. Isto é, ele pede naturalmente um complemento, né? E quando não pede, está oculto. Menina, adoro você, você é muito agradável. Parece que não tem complemento nominal nessa frase, mas tem. Na hora que eu falo que ela é muito agradável, eu estou dizendo que ela é muito agradável a quem? A mim, porque se eu não gostasse dela, eu diria, você pode ser agradável às suas amigas. A mim não. Brincadeira, viu? Só um exemplo. Entenderam bem o que eu fiz? Hã? Então, a droga do lhe que está lá não poderia ser objeto indireto nunca. Porque para ser objeto indireto tem que estar com o verbo que pede objeto indireto. E o verbo de ligação não pede objeto. No máximo que o verbo de ligação pede é uma qualidade. Está aqui, ó. Certo? Só que esse lhe não perde a característica de objeto. Já que eu não posso ser objeto do verbo, eu vou ser objeto do nome. O que faz o objeto para o verbo? Completo sentido. O que faz o objeto do nome? É complemento nominal. Acabei de falar que os pronomes retos funcionam como sujeito. Então eu e tu funcionam como sujeito. Olha que belezinha. Fizeram de tudo para eu ir à festa com eles. Quem é que vai à festa? Eu. Quer falar errado? Fizeram de tudo para mim ir à festa com ele. Né? Vocês aprenderam muito bem isso no primeiro grau e segundo grau. Mim não vai, mim é índio. Né? Eu, quando me ensinaram isso, eu fiquei num trauma, desgraçado. Fizeram tudo para mim comer isso. Minha tia, que era professora, ela falava, mim não come, mim é índio. Eu falava, coitado dos índios, eles não comem, caraca. Né? Os índios morrem de fome. Vocês vão descobrir que ensinaram tudo errado para vocês. O mim come. Tem hora que é mim come mesmo. Só que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Por enquanto, vocês vão fingir que vocês estão entendendo. Não posso pôr um mim, que aquele eu lá é sujeito, concorda? Olha que belezinha esta. Esse segredo não é para tu o contares a todo mundo. Por que eu botei um tu? Porque ele é o sujeito do contar. Nós temos um problema grave. Nós somos catarinenses. Nós falamos errado direto isso. Ó, eu vou falar agora, mas não é para te contar para todo mundo aí. Que te contar o cacete. Não é para tu contares. Tá? Não pode ser ti. Não é objeto. Acabei de mostrar, te é objeto. Aqui é sujeito, então tem que ser tu, gosta de você ou não. Ai, mas a minha avó, dane-se a sua avó que fala assim. Ela te faz passar vergonha? Espera ela ir lavar roupa no tanque, quando ela estiver lá, vai por trás. E afoga a velha. Acabou. Ei, não precisa nem aparecer o verbo, viu, figura?
Legal? Olha lá. Todos estavam contra o professor, até eu. Por que até eu? Até eu estava. Sabe por que eu fiz questão de botar essa frase? Porque tem cara que usa várias regrinhas para não errar isso. Uma, a regra do índio. Mim não come, mim é índio. Concorda? Outra, a regra do onde é que está. Se está no meio, é eu. Se está no fim, é mim. Olha o eu no fim. Tá? É para guardar. Você quer usar o eu? Ele é sujeito. Ó. Todos foram convidados, exceto eu. Exceto eu, fui convidado. Entenderam bem? Não bote eu ou tu, não veja se a frase está certa ou está errada, sem verificar se esse eu ou tu é sujeito ou não. Cai a análise sintática na prova ou não cai? Trouxeram um sanduíche para tu e eu repartirmos. Legal? Ó. Puta, me ocorreu uma coisa agora que eu não falo há anos. Mas como vocês são muito queridinhos, eu vou falar. Quando você for falar uma coisa legal, coloque a pessoa em primeiro lugar, você em segundo. Quando a coisa não é legal, coloque-se em primeiro lugar. Essa é uma regra de educação. Certo? Legal. Ah, é um sanduíche, então eu botei a pessoa antes. Espero que ela deixe um pedaço para mim. Já quando é que você usa o mim e ti? Quando não é sujeito. Olha que beleza. Trouxeram este livro para mim e esta caneta para ti. Cadê o verbo? O único verbo é o trazer. Esse verbo tem um sujeito indeterminado lá, alguém trouxe. Então, o mim e o ti não pode ser sujeito. Então, você não vai meter um eu, não vai meter um tu. Eu sei, você está olhando para minha cara dizendo, esse velho é idiota, eu não erraria essa nunca. Vão esperando para vocês verem o que aguarda vocês. Perante mim, ele se curva, disse o rei. Estou com dois verbos aí, o curva e o disse. Sujeito do curva, ele, sujeito do disse, o rei. Então só pode ser um mim, não pode ser um eu. Estas frutas não são para ti, mas para o mendigo. Sujeito aí, as frutas. Então só pode ser ti, não pode ser tu. Estou falando grego? Tudo bem? Primeira dica. Cuidado quando você usar essas preposições. Entre, sobre e perante. Depois delas, você sempre vai usar ti e mim. Nunca tu e eu. Por que eu desci? Porque eu acabei de falar uma mentira. Tem hora que dá para usar. Só que essa hora que dá para usar, os caras que montam a nossa prova não conhecem. Eu vou mostrar para vocês. Mas pode guardar como regra isso, porque se forem perguntar, vai ser isso aqui. Depois de entre, sobre e perante, só se usa mim e ti. Menina, tem frase que você vai falar, não pode ser, não é assim que se fala. É assim que se fala. Tá aqui, ó. Olha, mulher, acabou, tá? Não existe mais nada entre mim e ti. Não existe mais nada entre mim e ti. Percebeu que eu botei o mim antes? Porque eu sou um cara educado. Não existe mais nada entre mim e ti. Olha, não adianta você falar, nunca houve nada entre mim e aquela mulher. Entre mim e ele. Entre você e mim. Depois de um entre, nunca use eu, nunca use tu. Agora, falem de verdade, abram o coração. Como é que você fala essa frase? Você bota um eu aí. Né? Pode botar até um eu e você. Hã? Imagina o mim. O que é isso? Deu para entender a primeira? É uma paulada isso, hein? Ó. Sobre ti e mim, muito se falará ainda. Ô mulher, depois do que nós aprontamos, hein? Meu Deus, nós estamos dois bêbados que era um demônio, hein? Sobre ti e mim, o que vai se falar essa semana é brincadeira. Como é que você fala isso? Sobre eu e você. Tá? Depois de sobre, depois de entre, e ó. Nunca se usa eu ou tu. Ó, ela é o sujeito do falar. Como é que você vai botar um eu aí? Parece que a bicicleta acabou de matar o chinês. Concorda comigo ou não? A bicicleta passou entre ti e mim, cortou o chinesinho no meio, coitado. Mas está correto. A bicicleta passou entre ti e mim. E nunca a bicicleta passou entre
eu e tu, tu e eu, o que você quiser. Dá para errar isso aí? De montão, né? Mas eu ainda não entrei na parte pior. Ainda eu estou na parte boa. Olha o que eu acabei de falar. Os caras não sabem isso. Você tem um sobre e eu botei um tu e eu e a frase está certa. Veja, esta frase que eu acabo de botar furou o meu macete. Qual é o meu macete? Depois de entre, sobre e perante, só se usa mim e ti. Certo ou não? Mas não furou a regra. Ué, como assim não furou a regra? Por que botamos tu e eu aí? Porque ele é o sujeito do verbo ir. Entenderam? Ele é o sujeito do verbo ir. Furou o macete, que você pode guardar porque é o que eles vão pedir, mas não fura a regra. Olha que beleza essa aqui, ó. Tá furando o macete, não tá furando o macete? Eu botei um entre e tem um eu depois do entre, mas não tá furando a regra. Por que que tem um eu depois do entre? Porque esse eu é sujeito do verbo ir. Todo mundo sacou o que eu disse? Mas como é que você vai? Você vai levando o macete. Tá? Depois de entre, sobre, perante, mente. Perguntas. Agora, você falou em rezar? Rezar é isso. Isso é rezar. Domingão agora, não. Na igreja matriz. Promete uma novena. Tá certo ou tá errada essa frase? Vamos, seus covardes, fala. Tá certo ou tá errado, porra? O certo é falar isso aí ou o certo é dizer é impossível para mim ir à sua casa? Hã? Você fala é impossível para mim ir à sua casa, não é? Hã? Mas é corrigida, claro. Imagina. Isso aí tá certo ou tá errado? Olha o certo. Você vai poder agora descontar em todo mundo que corrigiu você. Esse é um caso muito especial do emprego desse pronome que pouca gente conhece. E a maioria das pessoas acha que a gente erra quando faz isso. Esse é o caso da chamada frase invertida. Como é que você sabe que você não está errando e sim usando uma frase invertida? Esse verbo tem que estar sempre no singular, tá vendo? E aquele segundo verbo, ir à sua casa, tem que ser o sujeito do primeiro. Não acabei de ensinar a regrinha do X? Se o verbo é o verbo X, será sujeito do verbo X, aquilo que X. Se o verbo é impossível, será sujeito do é impossível, aquilo que é impossível. Qual é o aquilo que é impossível? Ir à sua casa. Essa frase está invertida. Olha quando eu ponho na ordem normal. Se você tivesse trocado aquele mim por um eu, olha como terminaria. Ir à sua casa é impossível para eu. Todo mundo erraria. Calma que você não entendeu ainda. O segundo verbo, sendo sujeito do primeiro, cria-se um sujeito em forma de oração. Tanto é que você percebe aqui fácil. Gente, sinceramente, você fala essa frase, vai ter um carinha corrigindo você ou não? Então, se você estiver perto desses caras que gostam de corrigir, fale isso. Inclusive, fala com cara de idiota. Fala assim, ó. Ah, não vou comer isso não. Dobradinho, odeio, o que é isso? Fica difícil para mim comer. Fala assim, para mim comer. Que é para atrair o ódio dos pseudo-intelectuais. Fica difícil para mim comer. Vai ter um cara na hora que fala, porra, para mim comer, que você está aprendendo aquele curso? O que aquela velha, gorda, bichona está ensinando para você e tal? Você vira e fala, calma, bicho, eu estou falando certo. Quer ver como você está falando certo? É uma invertida essa frase. Como é que eu sei que é uma viradinha? Hã? Tá vendo fica no singular? E se o verbo fica difícil, o sujeito não é aquilo que fica difícil?
Qual é o aquilo que fica difícil? Comer isso. Então, olha a frase na ordem normal. Percebeu? Só que eu tenho meia dúzia de safados sem vergonha aqui dentro, que já está pensando assim, ah, entendi. Quer dizer, agora não tem mais frase errada, é tudo viradinha. Eu falei isso pra galera, de jeito nenhum, quer ver, ó? Essa tá errada. Por que que essa tá errada? Olha o verbo, tá na terceira do plural? Perdão, olha o verbo, tá na terceira do singular? Tá na terceira do plural. O que é que eu falei? Quando tá na terceira do plural, o sujeito não é indeterminado? É ou não é? Se o sujeito é indeterminado, aquilo pode ser sujeito disso? Então a frase está na ordem normal. Se ela está na ordem normal, esse cara é o cara que vai comer, porra. Tá? Então, vou repetir. Só é viradinha quando esse verbo está no singular e aquele verbo é o sujeito desse. Aqui está no plural, não pode ser viradinha. Está normal? Calma. Mais um clique, vamos piorar. Aqui está no singular, tudo bem ou não? É ou não é? Só que quem é que fez de tudo para mim comer? Não foi ele? Está no singular, mas o sujeito não é aquele verbo que está lá. Então essa frase é viradinha ou ela está normal? Se ela está normal, aquele mim não é o sujeito do comer? Então não pode pôr mim, tem que botar o que aí? Tem que botar um eu, porra. Vocês acham que alguém acerta isso? Eu sei que vocês estão pensando, nem eu. Brincadeira, você acerta. Fala, garoto. Assinale a alternativa que contenha erro. Assinale a alternativa que contenha erro. Letra A. Fica difícil para mim comer isso. Você nem lê as outras. Essa aí, ó. Tchá. Nem lê as outras. Pronomes si e consigo são pronomes reflexivos. O que é que o Guido quer dizer com isso? Só pode usar quando o sujeito pratica e sofre ação. Então eu digo, aquela mulher é egoísta, ela só pensa em si. Eu quero dizer que ela só pensa nela mesma. O maluco vivia a falar consigo. O maluco vivia a falar consigo mesmo. Tome cuidado que você às vezes está conversando com pessoas de nível sociolinguístico mais baixo que o seu. E a pessoa pode entender errado. Para evitar que ela entenda errado, se você quiser, pode colocar as palavras mesmo e mesma para evitar o duplo sentido, certo? De você chegar e dizer, aquele maluco vive a falar consigo. E a pessoa que está com você dizer, comigo? Nunca falei com aquele cara, pô. Você está louco? Entendeu? Então, para evitar esse mal-estar, pode botar o mesmo que não é erro. E, claro, nunca diga esse tipo de coisa. Amo você, minha querida, eu só penso em si, certo? Se a mulher é uma mulher culta, ela vai falar, que tal você pensar num curso de português também, né? Agora, queridos, uma frase, juro, que um aluno veio falar comigo há anos passados. Professor, vim aqui falar consigo para ver se eu consigo alguma coisa. Não conseguiu absolutamente nada, pode crer o que eu estou dizendo, tá? Esse é outro negócio que vocês já foram corrigidos lá atrás, né? Ô, mãe, nós vamos sair, ele pode ir com nós? Já não ia mais ninguém, né? Se a mãe, assim, preocupada com o português, já não saía mais ninguém. Meu filho, não se fala com nós, repita, é conosco, conosco, de novo, conosco. Não é verdade? Esse conosco é tão ruim de falar que a gente até usa expressões ridículas para ridicularizar o conosco. Tipo, conosco ninguém podosco, né? Por quê? Porque conosco soa muito mal. Toma cuidado, conosco tá certo, mas o com nós também. Há momentos que não se põe um conosco, se põe um com nós. Ela adora sair conosco. Com nós dois, ela vai a todos os lugares. Quando eu coloco o numeral, tem que separar. E olha como fica estranho se você tentar falar de outra maneira. Ela adora sair com nós. Conosco dois, ela vai a todos os lugares. E aí, gatinha, quer sair conosco 4? Não dá, né? Percebeu? Você colocou um numeral, separa. Tá aqui, ó. Eu vim falar convosco. Com vós ambos buscarei minhas respostas. Ambos, numeral dual, né? Ela adora conversar com nós, que é escutamos. Quando você põe uma oração inteira, que é a regra, tá aqui, ó.
Use o conosco sempre. Combinado? Use o convosco sempre. Só que você vai usar o com nós e o com vós se você pospuser palavras como ambos, todos, numeral ou uma oração. Ela quer sair conosco. Com nós ambos, ela vai à festa. Ela quer sair convosco. Com vós todos, ela vai à festa. Ela quer sair comigo. Ela quer sair conosco. Com nós três, nós quatro, nós cinco. Ela só sai com nós que a protegemos. Uma oração inteira. Isso é importante vocês guardarem, tá? Isso pode aparecer por questão de interesse do examinador, né? Aí está uma lista breve de pronomes de tratamento. Os principais estão aí, né? E uma das coisas que eles podem pedir é isso aí. Não pode esquecer que pronome de tratamento é pronome de segunda pessoa. Guidão, o que você quer dizer com isso? Eu uso para falar com alguém. Então, Vossa Senhoria, ó, estou falando com ela. Mas apesar de ser pronome de segunda, tudo concorda com ele na terceira pessoa. Esse é o segredo do pronome de tratamento. Então, olha aqui, ó. Vossa Santidade, pronome para o Papa, trouxe a paz para o seu rebanho. Nunca Vossa Santidade trouxeste a paz para o vosso rebanho. A impressão que dá que essa frase está certa, porque como tem um vosso aqui e tem um vosso lá, o cara acaba achando que está certo. Mas isso é uma bobagem bem grande. Vou ensinar um macete que eu já falei aqui. Quando eu tenho um pronome de tratamento, como esse, Vossa Senhoria, eu nem leio o resto da frase. Eu simplesmente troco o Vossa Senhoria por você. Como eu troco Vossa Santidade, mas é o Papa, dane-se, troca por você. Do jeito que fica a frase com você, fica com qualquer pronome. De Vossa Senhoria a Vossa Santidade. Tá legal? Você já definiste os parâmetros para o vosso discurso? É assim que você falaria essa frase? Você falaria, você já definiu os parâmetros para o seu discurso. É assim que você fala com você. Entenderam com clareza? Legal. E aí, querido, você tira o você daqui e põe o Vossa Senhoria, que aí a frase tá legal, tá certinha, tá bom? Por isso, se o cara perguntar, é essa ou essa a frase do Papa, fica fácil. É você trouxeste a paz para o vosso rebanho? Não. É você o quê? Trouxe a paz para o seu rebanho. Entenderam bem essa primeira? Show de bola, vou para a segunda. Ó, o vossa eu uso quando eu falo com o cara. O sua eu uso quando falo do cara. Legal? Ou estou falando com ela, ela é uma alta autoridade, vou chamá-la de Vossa Excelência. Olha, vim aqui falar com Vossa Excelência, trazer um requerimento, porque na região em que eu moro, etc, etc, etc. Estou falando com ela. Bom, cheguei à antessala dela, ela é a secretária. Eu quero saber se ela pode me atender. Eu chego e digo, desculpe, mas Sua Excelência pode me atender? Porque estou falando da mulher que está na outra sala. Entenderam com clareza o uso do sua e do vossa? Legal. E cuidado com os plurais, né? Quando não tem o azinho em cima, ou o pequenininho, você dobra a consoante, quer dizer, dobra a letra. Porque pode ser consoante, pode ser vogal. Se Vossa Alteza vai ser VV, AA. Certo? Agora, quando tem a letrinha em cima, aí só põe um S na letrinha. Dúvidas? Isso é uma frescura que pode ser cobrado. Ó, vou pôr aqui no quadro para você enxergar melhor. Eu digo, Vossa Excelência. Se eu quero plural, eu só boto um S. Vossas Excelências. Agora eu digo Vossa Alteza para príncipe. Se eu quero plural, dobro as consoantes, dobro as letras. VV, AA. Perguntas? Vocês estão com uma cara de mexerica chupada. Entenderam isso aí ou não?
Isso aí é básico, é fundamental, né? É aquilo que eu falei lá no comecinho. Se eu chego para a mulher e digo eu te amo, é um tal de tu até as 3h30 da manhã, quando eu vou deixar a mulher na porta da casa dela, porra. Não é verdade? Então, cuidado quando você for usar pronomes para ser uniforme, né? Você me empresta tua caneta? Não, está errado. Ou você diz você me empresta sua caneta, ou você cai na armadilha do tu me emprestas tua caneta, porque vai te dar o trabalhinho de usar o tu até o final. O tu está em franco desaparecimento, né? Nós futuramente ensinaremos as crianças a conjugar verbo assim. Eu amo, você ama, ele ama. Nós amamos, vocês amam, eles amam. Percebeu? Vai desaparecer o tu e o vós. Estão em desaparecimento, né? Quem é que usa vós hoje em dia? O tu se encontra ainda regional, mas vós... Esse pronome é maravilhoso. Ele serve assim para você fazer 1 milhão de coisas com ele. 1 milhão. Né? Primeiro, quando é que eu uso este, isso, esse, isso, aquele, aquilo, em relação à posição do objeto? Este, isto, está com quem fala. Esse, isso, está com quem ouve. Aquele, aquilo, está longe dos dois. Vou falar o tempo todo com essa menininha da primeira fileira. Eu olho para ela e falo, esta blusa é velha. Esta blusa é velha, é a minha. Essa blusa é nova, a dela. Estamos os dois conversando, vou falar da blusa do rapaz ali. Eu falo, aquela blusa, será que é nova? Aquela. Esta, essa, aquela. Tranquilo, é ou não é? Vamos pegar um masculino? Eu digo, este casaco. Esse casaco, falem vocês, aquele casaco. E quando eu não sei o que é a coisa? Querida, você sabe o que é? Isto. Está na mão dela. Meu Deus, menino, o que é? Isso. Está longe de nós dois, está com o garoto ali. Nossa, o que será? Aquilo. Tranquilo? Tranquilo. Eu posso aliar esses pronomes com ideia de lugar. Esta blusa aqui é emprestada. Esta blusa aqui. Essa blusa aí é emprestada? Aquela blusa lá ou ali é emprestada. Objeto estranho. O que será que é? Isto aqui. Na mão dela. O que será que é? Isso aí, o que será que é? Aquilo ali ou aquilo lá? Lindão, lindão? Para dar ideia de tempo. Olha, o melhor dia do ano, e é uma verdade, só não posso dizer por quê. O melhor dia do ano, para mim, foi hoje. Neste dia, só tive notícias positivas. Neste dia, hoje. Tá? Ainda bem, viu? Porque passei a semana passada com uma gripe, deprimido por causa da doença. Nesses dias, eu sofri um bocado. Mas tenho certeza que daqui uma semana eu vou estar muito melhor. Nesses dias, eu voltarei ao meu humor de sempre. Percebeu quando é que eu uso este? Presente. O esse. Passado e futuro próximo. Agora, e quando eu quero dizer que é distante? Eu vou usar o aquele. Quando eu comecei a dar aula, naquela época, não havia nenhuma dessas estruturas que eu uso hoje em dia. Sem palhaçada, já tinha giz e lousa, viu? Não vai virar para lado e falar, pô, esse cara dava aula com talhadeira e martelo, né? Da parede de caverna. Legal. Você acredita que daqui uns 50 anos nós não precisaremos mais andar? Nós voaremos? Naquela época existirão equipamentos de voo individuais. Naquela época, futuro distante. Entendeu? Então vamos lá. Presente, este. Passado e futuro próximo, esse.
Passado e futuro remoto, aquele. Tudo isso que eu acabei de explicar é para você ser feliz, mas não vai cair. O que vai cair é isso aqui. Eles amam ver se você sabe trabalhar com o demonstrativo em forma de resumidor. Está aqui a diferença. Se eu precisar explicar, vocês têm problema de ordem emocional. Dá uma lida e vê. Quando é que eu uso este, esta e isto? Quando eu vou falar. Quando é que eu uso esse, esse e isso? Quando eu vou me referir ao que eu falei. Olha, mulher, você precisa estudar. Ó, falei. Você precisa estudar. Sem isso, você não vai para frente. Por que eu falei isso? Porque eu já disse o que eu achava. Olha, eu quero que você preste atenção nisto. O estudo é algo muito importante. Pegaram bem? Seu problema é este, falta de fé. Por que este? Porque eu ia dizer qual era o problema da pessoa. Agora, eu comecei por falta de fé. Seu problema é esse. Tá bom? E o que mais alguém poderia me perguntar a respeito desses pronomes? Aqui, ó. Como é que eu reconheço quem é quem? Como é que eu sei quem é que é solteira, quem é que é casada, quem é que é viúva? Você concorda, pequenininha, que você lê da esquerda para a direita? É ou não é? Você lê da esquerda para a direita. Então você leu aqui a Rita, leu a Silvia e leu a Júlia. Concorda comigo ou não? Aí você vai falar que uma é solteira. Quem é que está mais próxima dessa solteira? A Júlia. Então, se a Júlia é a solteira, você bota um esta. Você se refere a ela. Quem está mais longe nessas três? Não é a Rita? Então a Rita, ela é o aquela. Moral da história, a Silvia é o essa. Só tem duas? Usa esta e aquela, ou essa e aquela, ou esta e essa, tá? Quando tem duas. Nunca essa e aquela. Uma obrigatoriamente tem que ser esta, a outra pode ser essa ou aquela. Capite? Tá aqui a listinha dos indefinidos. Você tem aqui os variáveis, qual é o perigo deles? Olha aqui, nenhuns, nenhumas. Olha aqui outra, quer ver? Cadê o bastante aí? Olha o bastantes, legal? Uma curiosidade que eu nunca vi ninguém perguntar. Aqui está a única palavra que faz plural no meio. Plural de qualquer é quaisquer, tá? E aqueles são invariáveis, tá bom? O que pode ser pedido deles? Bom, o algum é uma palavra que tem valor positivo, quando está anteposto. Só que ele passa a ter valor negativo quando está posposto. Olha que beleza, ó. Legal? Você pegar o algum e puser depois, vira algo negativo. Isso é legal quando o cara pede assinale a alternativa em que o termo grifado tem valor negativo. É um algum depois. Tá vendo esse nenhum? Ele é uma forma idêntica ao nenhum. Só que qual é a diferença? O nenhum fica mais categórico, mais enfático. Não entendi. Olha essa frase. Legal? Agora quer ver a mesma frase começada por um nenhum? Consegue perceber que parece que fica com mais força? Porra, mas não acredito, nenhum homem foi, né? Diferente de nenhum homem foi. Que mais? A palavra certo, quando vem depois do substantivo, ele é qualidade, é adjetivo. Você é o homem certo para ela. Qualidade. Agora, quando ele vem antes, é pronome. E pronome indefinido. Quer dizer, algum. Olha que beleza, ó. Certo aluno fará a leitura do texto. O que eu quero dizer com isso?
Algum aluno vai fazer, é pronome. Agora, quer ver virar adjetivo? Ele é o aluno certo para a leitura do texto. Ele é o aluno ideal, aí virou adjetivo. A expressão um certo, ela é muito interessante. Ela atenua a ideia de definição. Uma frase como essa, certo ministro propôs uma medida esdrúxula, pode ser qualquer ministro, certo ou não? Só que nós trabalhamos no ministério e a gente sabe quem é esse cara, só que a gente não vai dizer o nome dele. É a hora que a gente faz isso aqui, ó. Vocês sabem, né? Foi um certo ministro que propôs uma medida esdrúxula. Todo mundo sabe de quem nós estamos falando. Esse um certo atenuou a indefinição da palavra certo. O todo, olha que belezinha. No singular e com artigo, ele significa inteiro, total. Então, quando eu falo todo o prédio será reconstruído, vamos pegar um prédio e construí-lo novamente. Agora, quer ver passar a ser todos os prédios? É só tirar o artigo. Todo edifício será reconstruído, será todos eles, o conjunto inteiro. O todo, quando vier com topônimo, aqui do lado me perguntaram o que é um topônimo. Topo, lugar. Topônimo, nome de lugar. A presença do artigo vai depender do nome de lugar. Nós temos uma regrinha que eu vou dar em crase, mas vamos dar uma antecipada. Você quer saber se o nome de lugar tem artigo ou não? Você usa isso aqui. Se voar e volto dar, crase A. Pode até trocar por artigo A. Se voar e volto de, crase para quê? Artigo para quê? Então, quando eu falo, se eu vou à Bahia, eu volto, a palavra Bahia pede artigo. Já, se eu vou a Florianópolis, eu volto de Florianópolis, não aceita artigo. Então, se você vai botar o todo na frente do nome de lugar, verifique se o nome de lugar pede artigo. Se eu vou ao Brasil, eu volto do Brasil, todo o Brasil. Já, se eu vou a Portugal, eu volto. Vamos, gente, eu volto de Portugal, todo Portugal, sem o artigo. Se eu vou à Alemanha, eu volto da Alemanha, meto o artigo na frente. Se eu vou a Paris, eu volto de Paris, não ponho o artigo na frente. Entenderam bem? Então não é por causa do todo, é por causa do nome de lugar, que aceita ou não o artigo. E no plural, só fala. Mas aí no caso, tipo, tem alguns gêneros específicos, tipo, feminino masculino, advogado ou Maria, ou indefinido? Está muito ligado à estrutura original do nome próprio. Né? Eu mostrei essa semana para os meus meninos, lá em cima, estava dando crase, que a gente nunca coloca crase frente a nome de cidade. Nome de cidade não vai crase, certo? Com uma exceção, Laguna. Porque Laguna é um acidente geográfico. Então, quando eu falo bem-vindo a Laguna, tem crase. Porque Laguna tem artigo. E se eu pedir para você usar o se voar e volto dar, você vai falar, se eu vou a Laguna, eu volto de Laguna. Concorda comigo ou não? Porque você mora aqui em Floripa. Se você morasse em Tubarão ou Laguna, você diria, se eu vou a Laguna, eu volto da Laguna. Eles usam o artigo direitinho lá. E não é um ou outro cara culto, não. É o povo todo. Escuta, e as férias? Eu vou passar na Laguna, eu não vou viajar muito. Na Laguna. Eles usam o artigo direitinho. O todo, seguido no plural, sempre artigo. Esse não precisa esquentar a cabeça, que a gente não erra, né? Se a gente vai falar, fala certinho. Todos os rapazes foram encontrados. Você não vai dizer todos os rapazes, tá? Que de bola a mais eu tenho? O mais, precedido de artigo, significa o restante. Ele gostava muito de mulheres. O restante era supérfluo. O restante não importava. O mais era supérfluo. A palavra algo, quando significa um tanto, é advérbio. Isso é pergunta boa. Não sei não, hein, menina, mas acho que você está algo embriagada. Eu acho que você está um tanto embriagada. Legal? Agora, olha que interessante a palavra nada.
A palavra nada pode significar alguma coisa. Porra, nada é nada. Mas numa frase interrogativa, pode significar alguma coisa. A gente usa direto isso. Olha. Você percebeu? E aí, o que você comeu hoje? Nada. Nada mesmo. O nada que ela falou é nada. Tudo bem? Agora ela está na minha casa e falei, e aí, querida, você não come nada? Isto é, você não come alguma coisa? Chegamos no top da aula, tá? Para que serve esse pronome? Ligar duas orações. Substituindo na segunda um nome que apareceu na primeira. Venho, não entendi. Olha que beleza. Liguei as duas orações e na segunda ele está substituindo um nome que apareceu na primeira. Esse que está no lugar de que palavra? Falem. Oi? Garota. Esta é a garota, a qual garota você odeia. Certo? Onde é que eles vão pedir pronome relativo? Assinale a correta, assinale a incorreta. Aqui está a listinha. Tá? E eles vão pedir, é isso aqui, ó. Vou ensinar um macete, não para essa prova, pro resto da vida. Você quer melhorar teu texto escrito? Toda vez que você escrever um que, olha para o verbo que vem depois e vê se ele não pede preposição. Se ele pedir, bota a preposição antes desse que isso é português de alto nível. Todo cara que gosta, gosta. Quer ouvir? Então bota um D ali. Tá bom? Quem se refere, bota o A ali. Quer to kill the snake and show the wood? Matar a cobra e mostrar o respectivo? Quem tem paixão, tem paixão? Por. Você não vai pôr um por lá? E esse por vai ser junto ou separado? Eu já ensinei isso aí. Junto ou separado, esse por? Claro, ele significa pelo qual. Significou pelo qual ele é separado. Entendeu que isso aí é outro português? Hã? Concorda que é 25 pila mais caro isso aí? Porra! Guidão, posso guardar que toda vez que eu vir um que vai ter preposição? Depende do verbo, porra. Olha lá. Quem ama, ama. Quem ama, ama. Alguém. Não vou pôr preposição nenhuma, vou deixar como tá bom? A partícula que serve para substituir doce. Isto é, serve para substituir uma coisa, tá bom? Mas serve para substituir pessoa também. E funciona do mesmo jeito. Aquela é a moça de que eu mais gosto, a que me referi, porque tenho paixão e que amo. Tudo bem até aí ou não? É agora. E o quem? O quem sempre tem que ter preposição. Então, olha. Tá? Tá. Até aí tudo bem. Só que o último verbo era o verbo amar. Concordam comigo ou não? E o amar não pede preposição. Mas como nós temos um quem, a gente tem que dar preposição a para ele. Ques pode ter preposição ou não. Quem sempre tem. Show de bola? É agora. E o qual a qual? Não é para usar a torta direito, não. Você deve usar em dois casos. Primeiro, quando a preposição que vier antes tiver duas ou mais sílabas. Olha lá, olha o sobre. Não fica legal falar sobre quê? Percebeu? Tem que falar sobre a qual. Olha o perante, 3 sílabas. Fica horrível falar perante quem me curvo. Perante a qual me curvo. Entenderam com clareza? Então, se a preposição tiver 2 ou mais sílabas, não se usa um que, se usa um a qual. E outro momento que se usa o qual a qual é evitar ambiguidade. Evitar o duplo sentido. Olha que beleza. Não conheço o pai da garota que se acidentou. O que é que você não é capaz de afirmar aí? E aí, galera, o que é que você não é capaz de afirmar? Quem foi que se acidentou? Se foi o pai ou se foi a garota? Essa é a hora de você falar isso ou isso. Entenderam com clareza? É a hora de você usar um ou qual a qual.
Quando você fala o qual se acidentou, foi o pai. A qual se acidentou foi a garota. Com isso você evitou a ambiguidade. Perguntas? Não? Eu tenho uma pergunta. E se for do mesmo gênero? O que é que você não é capaz de falar aí? Você não é capaz de dizer se quem estava na delegacia era arma ou era policial, concorda comigo ou não? E não dá para meter o qual a qual, porque vai ser a qual para os dois, a dúvida vai continuar. Nessa hora, o cara tem que ser bom de caneta. Ele tem que saber reescrever a frase. Tá bom? Quem é que estava na delegacia? A policial. Quem é que estava na delegacia? A arma. Show de bola, meninos? Mesmo? Bacana. Uhul! Esse quando cai derruba um quarteirão. Mas você vai sair daqui sabendo usar. Dá uma olhadinha nessa frase. Tá vendo? Essa frase está podre. Ela está podre. Ela tem tanto erro que pode até deteriorar a lousa. Vai, também eu estou exagerando. Ela não tem só erro, ela tem impropriedade. O que é impropriedade? Ir no casamento de bermuda. Você está vestido, mas a tua roupa é imprópria. Legal? Vou dar um exemplo de impropriedade. Não precisa botar pronome reto nas frases, porque o verbo já te diz. Para que eu tenho que dizer nós vamos se eu estou dizendo vamos? Então, se eu fosse você, eu tiraria o pronome reto. E diria, esta é a garota que vamos na casa dela domingo. Isso é uma impropriedade. Agora, quer ver um erro? O verbo ir pede preposição a. Desculpa. Outra impropriedade, vou mostrar antes. A festa não é domingo? Não está errado dizer vamos, usar o presente pelo futuro. Mas fica muito mais próximo usar o futuro pelo futuro. Tudo bem? Agora, quer ver um erro? Todo cara que vai, vai? De novo, quem vai, vai? Percebeu? Já está melhorando. Tem um outro erro que eu fiz aí. E esse eu já falei aqui. A palavra casa só pode levar crase quando não é a minha. Opa, mas não é a minha, é a dela. Então aquela crase está certa. Tudo bem até aí ou não? Legal. Mas mesmo assim, vocês concordam comigo que não está muito bom o troço? É ou não é? Não é verdade? Então eu vou ensinar um macete final. Nunca ligue duas orações. Está vendo que são duas? Esta é a garota. Segunda oração, iremos à casa dela domingo. Nunca ligue duas orações por um quê? Se na segunda oração você tiver uma ideia de posse. Caraca. E o que eu faço? Usa o cuja. Legal? Olha como é que o cujo funciona. Ele concorda com o objeto possuído. Está vendo que ele está concordando com casa? Olha como a frase já ficou um pouco melhor. Esta é a garota cuja casa iremos domingo. Mas ainda temos um erro. O cuja não é um pronome relativo? Pronomes relativos podem ter preposição antes. Onde eu vou buscar a preposição? Naquele iremos. Todo cara que vai, vai a algum lugar. Vou botar aqui, ó. Tá? E a dica final que eu já dei. Nunca tem crase antes de cuja. E nunca tem artigo depois. Nada de falar cuja a casa. Olha como essa frase tem outro nível. Esta é a garota a cuja casa iremos domingo. Tá legal? É para ir de smoking. Vamos fingir que você entendeu? Aquela era a garota, a casa dela pegou, a casa da moça pegou fogo. Normalmente, a plebe rude diria, aquela é a menina, que a casa dela pegou fogo, certo ou não?
Mas você não faz parte dessa plebe rude urbana. Você já aprendeu que se tem ideia de posse na segunda, tem que meter um cujo. Como é que fica a frase? Aquela era a moça cuja casa pegou fogo. Gostei. Gostei. Certo? Gostei. Aquela era a moça que eu preciso da ajuda dela. Plebe rude. Você falando, aquela era a moça? Isso, gatinha, vai em frente. Vai, minha filha, vamos. Continua. Isso. Você percebeu o que ela fez? Ela já se ligou que o precisar pede preposição de, concorda comigo ou não? E ela já puxou o de para antes do cujo. De cujo ajuda preciso. Entendeu, comadre? Mesmo? De verdade? Ó, não pode esquecer. Não pode esquecer uma coisa. Não pode esquecer uma coisa. Tem posse, não tem? Então tem que botar o cujo. O cujo pode ter preposição ou não. Em cima não tinha. Por quê? Porque casa lá em cima é sujeito, tá vendo? Ela que pegou fogo. E o sujeito nunca tem preposição. Acabou. Agora aqui embaixo ela meteu um de, porque o verbo é precisar. Quem precisa, precisa. Ela puxou o de para cá. E aqui, hein? Gostei. Aquela era a moça cuja palavra acredito. Está faltando uma coisinha só. Quem acredita, acredita? Claro. Aí. Não é o bicho. Não é o bicho. E aí? Você concorda que cujo apoio conto? É ou não é? Só que quando você conta com cujo apoio conto. Entendeu por que surgiu esses negócios aí, esses cons, esses des, assim? O verbo que vem depois. Isso costuma cair e vai uma explicação sem explicação. Toda vez que você vir essa estrutura, um ou antes de um que, esse o é pronome demonstrativo, esse que é relativo. Você percebe isso? Que esse o equivale a um aquilo. Não sei o que dizer é o mesmo que dizer eu não sei aquilo que dizer, tá? Pronome interrogativo são esses aí. Eles aparecem em frases interrogativas, não tem grande explicação. Mas tem uma pegadinha. A pegadinha do relativo, do interrogativo, está aqui, ó. O pronome interrogativo, às vezes, aparece com esse negócio. Isso aí é chamado de expressão expletiva ou de realce. Esse é que está aí só para realçar a frase. A frase real é: que você quer? Não é verdade? Ô menina, o que você quer? Fala logo. Que você quer? Agora eu quero fazer a frase ficar mais forte. Eu digo: que é que você quer? Esse é que é para dar reforço. Ó mulher, o que é que você está pensando de mim? Que é que você está pensando de mim? Podia falar simplesmente: que você está pensando de mim? Por que eu botei esse aqui? Para chamar a atenção. Último assunto de hoje. É um assunto muito fácil. Você só precisa acreditar que é verdade aquilo que você está vendo. Mas que é fácil, é. Tá? Ele só tem um problema. Qual é o problema? As regras são lusitanas. Salvo algumas, as regras são lusitanas. As regras são baseadas no modo português de falar. Nós, brasileiros, não falamos assim. Está na hora de um gramático de Bols, colocação pronominal brasileira. E dar as regras para isso. Mas, enquanto eles acharem que o importante é falar como os portugueses, nós somos obrigados a dizer que certas frases que a gente usa no dia a dia de um jeito, elas estão erradas. Vocês mesmos vão perceber à medida que eu for mostrando. Colocar um pronome significa pegar aqueles pronomes que nós trabalhamos o dia todo, meter-se nos vos, ou a, os e as, lhe e lhes, e colocá-los antes, depois e no meio do verbo. Antes do verbo, não me importo com suas ideias. Depois do verbo, devolva-me o dinheiro roubado. E no meio do verbo, ver-me-ás feliz e livre. Na língua portuguesa do Brasil, só a próclise é usada. Nós somos um povo proclítico.
nós colocamos o pronome antes do verbo. Colocar depois é raro e no meio, então, é de uma raridade total. Tá? Mas vamos a isso. Aqui está a regra principal desse assunto. E está a regra mais difícil da gente levar a sério, que é essa aqui. Nós todos, sem nenhuma exceção, falamos desse jeito. Tá? Em Portugal eles não falam. Por quê? Porque eles não têm o me que nós temos. Eles não têm o mi que nós temos. Nós falamos, me disseram que você não vinha, ou me disseram que você não vinha. Falamos assim porque somos brasileiros. Eles falam mã, não é nem me, nem mi. E mã não dá para pôr no começo. Então, por mais inculto que seja o Portuga, ele vai falar, disseram mã que você não vinha. Ele vai pôr depois. Como nós usamos a língua que é deles, nós somos, digamos, franqueados, né? Nós somos um McDonald's de Portugal, nós temos que seguir essa regra geral que vai de encontro à nossa forma de falar. Qual é a regra geral? Nunca se começa uma frase por o a, os e as, lhes, meter-se nos vos. Então, meter esse me está errado, o certo é dizer isso. Tá bom? Assim como, olha só, é o jeitão que a gente fala. Está errado falar assim, o certo é dizer isso. Tá bom? Então amanhã você vai ensinar um sobrinho que não está entendendo essa aula. Você começa a ensinar para ele, não pela próclise, como todas as gramáticas apresentam. Você vai ensinar pela ênclise. Porque a posição normal do pronome, normal, my as, né, gente? Normal, entre aspas. É colocar depois. Eu sempre sou obrigado a colocar depois, se o período é iniciado por verbo. Espera um pouquinho. Eu acabei de dar uma regra geral, tá vendo? Essa regra geral substitui tranquilamente esse primeiro caso. Né? Quer ver como é verdade? Nunca se começa uma frase por pronome oblíquo átono. Por isso que eu não posso falar a encontraram ou lhe obedeci. Eips. Quando há um imperativo, uma ordem. Mas a regra geral está funcionando. Eu não posso começar a frase por pronome oblíquo átono. E ai de você se eu usar no dia a dia imperativo começando pelo verbo. Chega para alguém e fala, dá-me um cigarro. Mas não vai conseguir nunca. Legal? Por isso que a gente falou, me dá um cigarro. A gente puxa antes. A gente abranda a ordem, trazendo o pronome para frente. Mas dane-se, menina. Começou a frase por verbo, tá vendo que imperativo também está começando por verbo? O pronome tem que ir para depois do verbo. E quando eu tenho um gerúndio, olha lá, tratando, deixando, sem preposição em. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco eu vou botar nessas duas frases um em. O pronome virá para antes do verbo. Em se tratando de mulheres. Se não tem em, vai para depois. E por quê? Porque se você olhar com clareza, verá que essas três regras que eu dei podem ser substituídas por uma só. Nunca se começa uma frase por pronome oblíquo átono. Tem que pôr depois. Agora, o último caso não. O último caso não tem nada de Portugal. O último caso tem de correto mesmo. E sinto muito, meninos. Ninguém fala certo isso aqui dentro. E vocês estão falando errado. Eu posso até defender vocês antes, com esse negócio de que é Brasil, bababó, bibi, mas aí não tem jeito. Quer ver como é verdade? Como é que você fala essa segunda frase? Atreveu-se a dizer-me impropérios? Sabe o que é impropérios? Xingamentos, né? Atreveu-se a dizer-me xingamentos? Você fala atreveu-se a me dizer. Tá? Atreveu-se a me dizer. Ele apressou-se a nos convidar. Não. Apressou-se a convidar-nos. Puxou antes, quando o verbo está no infinitivo e a preposição é a, está errado. Dá tempo de explicar. Quem é que tem família numerosa aqui? Por exemplo, é você e mais 3, 4 irmãos. Você. Então na tua casa tinha uma regra.
Quando um pode, todo mundo pode. Quando um não pode, ninguém pode. Não é verdade? Estava todo mundo se preparando para ir para uma festa, para um parque. Era tudo piazinho. O filho da mãe do mais novo quebrou não sei o quê. A tua mãe olhou para aquilo quebrado que ela ganhou no casamento, virou e falou: filho da mãe, você não vai mais. Aí você olhou para os outros irmãos seus e falou: ferrou. Porque se ele não vai, ninguém vai. Se aplica isso aqui. Se um pode, todo mundo pode. Se um não pode, ninguém pode. O que é que o Guido quer dizer? Dá para eu meter um meio aqui que não fica feio, concorda comigo ou não? Atreveu-se a me dizer. Atreveu-se a te dizer. Atreveu-se a nos dizer. Atreveu-se a vos dizer, concorda comigo ou não? Daria até para meter um lhe. Atreveu-se a lhe dizer. Mas não dá para botar o a, os e as. Como assim? Atreveu-se a dizer lo. Aí, vamos pegar aqui sim melhor. Atreveu-se a convidá-lo. Você nunca poderia dizer atreveu-se a o convidar. Porque esse a o vai virar um ao. E se fosse uma mulher, você diria atreveu-se a convidá-la. Você nunca falaria atreveu-se a convidar. Porque esses dois a juntos ia provocar o que? Fala. Uma crase. E aí você faria algo que é impossível. Crase antes de verbo. Então eu não posso botar os pronomes. Quando eu tenho uma preposição a e um verbo no infinitivo, eu não posso botar antes. Não é porque o português não bota. Nós não botamos. Tanto é que com a você fala certinho. Apressou-se a convidá-la. Você fala certinho. Ô menina assanhada, hein? Mal ela soube da festa, ela foi lá e convidou o Zé. Ela apressou-se a convidá-lo. Você nunca falaria ela apressou-se a o convidar. Não. Porque não pode, não dá. Provoca a crase. Se mudar a preposição, tantofas. Essa é uma palavra russa, não sei se vocês falam russo, mas tantofas colocar antes, tantofas colocar depois. Estava para lhe dar um beijo, ou estava para dar-lhe um beijo, as duas formas corretinhas. Para haver próclise, precisa ter uma palavra que obrigue o pronome a vir para antes do verbo. E as palavras que obrigam o pronome a vir antes do verbo são advérbios, todos. Conjunções, nem todas. Pronomes, nem todos. Vamos começar. Barato como a gente fala isso, né? Será que você falaria diferente? Eu acho que agora você já sabe que tem que falar diferente. Dá uma olhadinha no final dessa frase. Está vendo ajudar? Ele não está no infinitivo? É ou não é? E a preposição não é a? O que é que eu acabei de dar? Quando a preposição é a e o verbo está no infinitivo, onde eu boto o raio do pronome? Então, olha lá, ó. Qual é o certo? O candidato se propôs a ajudar-me. Tá bom? Acabei de explicar isso aí. Mas só que tem mais um erro aí. Qual é o erro? Para esse pronome vir antes, aqui, eu preciso ter um advérbio, uma conjunção ou um pronome. A palavra candidato é advérbio, conjunção ou pronome? Candidato é substantivo. Então, sorry baby, não posso botar esse C nunca aqui. Sou obrigado a dizer, o candidato fala em propôs-se a ajudar-me. Isto é português correto. Perguntas? Tua tradicional pergunta já está respondida, né? Como é que isso cai? Assinale a frase que contenha erro. A maioria está acostumada a falar, não, o candidato se propôs a me ajudar. Ele é um puta cara legal. 2 erros, não 2. Vamos começar a mostrar quais são os casos de próclise? Palavras atraentes, quais são elas? Toda e qualquer palavra negativa. Palavra negativa, pronome vem para antes do verbo. Jamais lhe telefonarei novamente, não a vi sair de casa. Attention boys, girls and gays. Este a que está aqui, ele é o que dessa frase? Sujeito! Eu vi e quem é que vai sair? Ela, sujeito. Maravilha.
Advérbio, se estiver sem vírgula, todos eles atraem. Olha que beleza. Por que o C está antes do verbo? Porque aqui é um advérbio de lugar. Agora, olha a frescura. Se eu meto uma vírgula, ele não atrai mais, concorda comigo ou não? Peraí, mas se ele não atrai mais, não é como se a frase fosse começar novamente? E aí prevalece a regra geral. Qual é a regra geral? Joga para depois do verbo. Qual é a diferença disso para isso? É o titubeio. Titubeio? Que cacete é isso? Ela vem entrando com a família no restaurante e eu venho saindo do restaurante. Aí ela me cumprimenta, me apresenta a família, apresento minha mulher para ela. Aí ela vira e fala, e aí professor, o restaurante é bom? Eu viro e falo, que é isso, pode entrar numa boa, aqui se come muito bem e barato, tem essa vantagem. Eu não titubeei a dar a resposta. Mas se eu der uma paradinha para pensar, essa paradinha que eu vou dar para pensar, corresponde a um o quê? Aí o pronome vai para depois do verbo. Aí eu falo para ela aqui, não, come-se bem, come-se bem. Percebeu? É o titubeio que faz a diferença. E para não dizer que eu não falei de flores, olha se eu ponho duas vírgulas o que acontece. Quando eu ponho duas vírgulas, é como se aquilo que está lá no meio não estivesse lá. Então o aqui volta a ser uma palavra atraente. Lindo, lindo, lindo? Legal. Pronomes, todos? Não. Indefinido, olha o poucos lá. Interrogativo, olha a pergunta. Demonstrativo, olha o aquilo. Agora vem uma coisa linda, que eu vou mostrar bem melhor mais na frente. Mas hoje começa a pegar. E o relativo? Como é que você sabe que você tem um relativo? Ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Certo? Mas não é isso que eu quero que você guarde, não. Eu tenho um jeito melhor para explicar isso. Por hoje, guarda assim. Ele é relativo porque ele pode ser trocado por o qual, a qual. Ó, pouco C. Ó, veio para cá. Por que me tratas? Veio para cá. Aqui me assusta. Veio para cá. Esta é a hora em que se, olha como o pronome veio para antes do verbo. Ué, mas são todos pronomes. Não. O reto e o de tratamento não estão nesse grupo. O que quer dizer isso? Que o reto e o tratamento, eles são facultativos. Eu posso dizer, ele me viu atrás do pé de amora. Ou ela viu-me atrás do pé de amora. Pode chegar e falar, Vossa Senhoria me recebeu muito bem. Ou Vossa Senhoria recebeu-me muito bem, está certinho. Legal? Esses é que atraem. Esses dois não. Facultativo. Aqui tem um periguinho. Bobagem, mas quando for falar, cuidado para não provocar cacofonia. Cacofonia, caco, quer dizer ruim. Fonia, som. Cacofonia, quando é muito ruim aquilo que você vai ler. Olha lá. Eu a vi atrás do pé de amora, é bem mais português do que eu. Eu via atrás do pé de amora, fica até difícil de falar, né? Conjunção, todas, não. Integrante. Vou ensinar um jeito maravilhoso de descobrir uma integrante. Mas por hoje, vai guardando. Toda integrante, a oração dela dá para trocar por isto. Olha que coisa linda. Disse a seu irmão que lhe traria um presente. Disse a seu irmão isto. Não estava convencido de que a perdera para sempre. Não estava convencido, fala disto. Quando a oração pode ser trocada por isto, o que é uma conjunção integrante. E quando ele é uma conjunção integrante, ele atrai o pronome para antes do verbo, ó, que lhe traria a perdera. E uma adverbial, como é que eu descubro que ela é adverbial? Você não consegue trocar por isto. Veja que não dá para falar, não vejo aquela mulher isto. Tudo bem? E além de não trocar por isto, ela se refere ao verbo. Olha lá, desde que a deixei, estou dizendo o tempo. Há quanto tempo faz que eu não vejo aquela mulher? Toda a conjunção adverbial também atrai pronome para antes do verbo. Olha aqui embaixo. Buscava auxílio, isto, deu? E antes que se sentisse acuado, se refere ao verbo buscar. Aquele que é conjunção, atrai o ser para antes do verbo. Toda conjunção é atraente? Não. Integrante e adverbial. Tá, Guidão, o que é que sobra? As coordenadas. Essas não atraem. E isso é dificílimo. Como eu vou mostrar a coordenada, vai ficar um pouco melhor. Mas é dificílimo, na hora H,
você dizer que o certo é isso aqui e não o pronome antes do verbo. Aqui fica pior, hein? Olha lá. Aquele menino com certeza caiu, pois machucou-se. Pois se machucou, está errado. E a língua portuguesa tem uns negócios que não dá para a gente engolir. As coordenadas são exceções, elas não atraem. Só que essas exceções, elas têm exceção. Existe a exceção da exceção, é mole ou quer mais? A coordenada ora, ela é uma coordenada mais atrai. Ora me olhava, ora me virava a face. Olha como atraiu. E a coordenada nem também atrai. O nem dá até para justificar. Ela é negativa. Não é verdade? Agora o ora, ninguém fala, ninguém explica. Aqui está uma questão provável. Aqui está uma questão provável. Sabe como é que ela vai cair? Ela vai cair assim. A próclise. Na frase Deus me ajude, a próclise do pronome oblíquo átono se deve à elipse da conjunção subordinativa integrante. Verdadeiro ou falso isso? Concorda comigo que você vai ler a palavra próclise e vai desistir de ler o resto? Fala, bicho, eu não sei o que é isso. Sabe sim, quer ver? Vamos como Jack Stripador, vamos por partes. A próclise. O que é próclise? Botar o pronome antes do verbo. Está aqui. Se deve. Você está vendo comigo? Esse pronome está aqui. Alguma coisa tem que ter aqui. Só que essa alguma coisa só pode ser 3 coisas. Advérbio, pronome e conjunção. Não é isso que eu falei até agora? Deus é advérbio, pronome e conjunção? Não, mas Deus é Deus, ele atrai pronome. Para. Vou falar de novo. Tem advérbio, pronome e conjunção aí? Então olha o que ele fala. A próclise, esse pronome está aí, se deve à elipse. Caraca, o que é elipse? Quando a gente esconde alguma coisa. A elipse de uma conjunção integrante. O que nós estamos escondendo aqui? Um quê? Quando eu chego para você e digo Deus me ajude, na verdade eu estou dizendo isso aqui, ó. Ai, filho da mãe. Eu estou dizendo isso aqui. Não é verdade? Eu deixo oculto a famosa expressão árabe esperoque. Né? Sempre que você tem uma oração optativa que demonstra o desejo, tem um esperoque escondido. Ah, Deus me ajude. Esperoque, Deus me ajude. Macacos me mordam. Esperoque, macacos me mordam. É assim ou não é? E o que é que eu ensinei agora? Quando uma oração pode ser trocada por isto. Olha lá, eu espero que Deus me ajude. É o mesmo que dizer eu espero? Vamos, gente. Isto, esse que é a condição integrante. Então a afirmação que ele faz é verdadeira. Vou repetir, vocês vão lançando a cabeça. A próclise do pronome oblíquo átono, porque esse é um pronome oblíquo átono, se deve à elipse, está escondidinho, de uma conjunção subordinativa integrante. Legal? Lembra que eu falei que com o verbo no gerúndio o pronome ia para lá? Botou um em. O em é a única palavra que não é advérbio, não é pronome, não é conjunção. O em é preposição que atrai, mas não é qualquer em. É um em antes de um verbo no gerúndio. Bota um me aí. Bota um me. Me importa ou importa o me? Por que tem que pôr aí? Não posso começar a frase por um pronome oblíquo átono. Falou? Bota o me aí. Por quê? Isso, porque o não é negativo. Atrai, o não é advérbio. Atrai. Bota o me aí.
É Jamenão ou Janão-me? Hã? Janão-me ou Jamenão? Eu sei que vocês estão pensando, esse velho é filho da mãe. É um Jamenão. O Janão-me também está certo. Vou mostrar isso já. Mas a minha preocupação é que caia um Janão-me ou um Jamenão. Claro, você vai bater no Jamenão e vai falar o quê? Meu Deus, um Jamenão? Isso é errado. Caraca, nunca vi um Jamenão na minha vida. Não, pensando bem, meu marido, bom, deixa pra lá, né? Sua vida íntima não me interessa. Tremendo Jamenão aquele rapaz. Isso existe no nosso idioma. Percebam que eu tenho duas palavras atraentes, tá vendo? O já é advérbio e o não é palavra negativa. Quando eu tenho duas palavras atraentes, duas, e a segunda é o não pode ser quaisquer duas. Tem que ser um já, tem que ser uma palavra atraente e o não. Eu posso colocar entre as duas. Isso não é nem próclise, nem ênclise, nem mesóclise. Olha o nome da criatura. Isso é uma apossínclise. A apossínclise, ela existe quando eu tenho duas palavras atraentes e a segunda é o não. E aí eu uso uma colocação clássica, colocar o pronome entre as duas. Universidade Federal de Santa Catarina está perguntando isso a cada vestibular. Assinale a frase que contém erro. Aparece uma porra de um Jamenão. Você vai direto nessa, óbvio. Agora, aí, Guidão, posso falar Janão-me? Claro que pode. Pode falar Janão-me, sem problema. Meu problema não é cair Janão-me. Janão-me, até minha avó, segue manca, mata. Meu problema é cair o quê? O Jamenão. Jamenão é que me preocupa. Mesóclise, colocar o pronome no meio do verbo. Mas para isso o verbo tem que estar no futuro, ou do presente, ou do pretérito. Tanto é que a gente pode fazer uma brincadeira legal, olha essa frase. Querida, jamais te esquecer-te-ei, amor-te, né? Você pode deixar claro para a mulher que eu vou me separar dela, mas não irei esquecê-la, né? Óbvio que eu não posso falar assim. Como eu tenho jamais, a forma correta é essa. Jamais te esquecerei, amor. Ah, mas o verbo está no futuro. Dane-se. Quem manda é a próclise. Quem manda é a palavra negativa. Agora, vamos lá. Tirei o jamais. Posso falar te esquecerei? Por que não? Porque não posso começar a frase por pronome átono. Ora, se eu não posso pôr antes, é óbvio que eu vou pôr depois. E vou falar isso. Esquecerei-te. Só que aqui eu entro num problema grave. Eu comecei a minha aula falando um nunca. Nunca se começa a frase por pronome oblíquo átono. Vou dar o segundo nunca. Existem três, falta um. Vou dar o segundo. Nunca se põe pronome oblíquo átono depois de futuro. Amarei-te para sempre. Verei-te mais tarde. Encontraremos-nos depois. Não pode. Verbo no futuro não pode botar pronome que fica uma draga. O que é que você faz? Bota no meio do verbo. Separa a radical de terminação e bota o pronomezinho no verbo. Esquecer-te-ei, amor. Ver-nos-emos mais tarde. Encontrar-nos-emos lá fora. Claro, como eu disse, quando há palavra atraente, o verbo no futuro perde o seu efeito e o pronome vai para antes do verbo. Fim de feira. Te dou agora uma frase com dois verbos. Atenção, quando são dois verbos, cesse tudo que a antiga musa canta, que o valor mais alto se levanta. Do que ele está falando? Com dois verbos, são três regras separadas. Não tem nada a ver com tudo que eu falei agora. Eu olho para os dois verbos, está olhando? Estava e ajudando, e vejo que esse ajudando está no gerúndio. Quando eu tenho dois verbos, e o segundo está no gerúndio, ou no infinitivo, eu posso colocar nos três lugares que está certinho. Eu posso falar, a moça me estava ajudando, ou a moça estava me ajudando, ou a moça estava ajudando-me. Entenderam bem? Nem precisa, porque não vai cair. Não tem frase errada, pô. Como é que eu vou fazer uma questão se não tem errada? Agora, olha aqui, ó. Se a frase tiver uma palavra atraente, for negativa,
Aí você vai poder botar em 2 lugares e não vai poder botar num. Você vai poder botar antes dos 2 verbos e depois dos 2. Certo? Você vai poder dizer, a moça, vai. Não me estava ajudando, ou a moça não estava ajudando-me. Você só não pode colocar num lugar. Adivinha qual? No meio. Aqui no meio não pode. Deixa eu voltar, porque eu demorei meia hora para fazer esse X cair. Olha como ele cai bonitinho, tá vendo? Legal? Se eu parar da aula e for trabalhar com Spielberg, tá explicado o motivo, é ou não é? Próximo Guerra nas Estrelas, olha eu fazendo animação. Sabe o que eu quis chamar a tua atenção? Pangaré, tem 2 maneiras certas para falar e uma errada. Adivinha qual que vocês usam? A errada. Pode ler essa frase. A moça não estava me ajudando. Ó, mulher, não adianta. Você não está me ajudando. Tem que falar, você não me está ajudando. Ou você não está ajudando. Você não está me ajudando. Está errado. E o terceiro e último caso, quando o segundo verbo está no particípio. Quando o segundo verbo está no particípio, você pode botar em 2 lugares. Fala. A moça me havia ajudado, ou a moça havia me ajudado. Só não pode pôr aqui. Fala. A moça havia ajudado-me. Esse é o terceiro nunca da colocação pronominal. Nunca se começa uma frase por pronome átero. Falei isso ou não? Nunca se põe depois de futuro. E isso eles cobram paca. Mais do que aquele que eu mostrei antes. Nunca depois de particípio. Depois de particípio, nunca. Eu tenho falado-lhe a verdade. Eu lhe tenho ou tenho-lhe. Falado-lhe, nunca. Depois de particípio, nunca. E se a frase for negativa, só antes dos 2. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo trabalho que nós fizemos hoje aí. Foi muito, muito bom. A participação de vocês está cada dia melhor. Tchau, um abraço.